Nós só temos 20 minutos e eu tenho que aproveitar o máximo desses 20 minutos. Já foi intimado que são 20 minutos, mas quem quiser depois a resolução de todo esse material aqui, eu vou estar das 17h30 até as 19 horas, tirando as suas dúvidas e dando dicas para a prova da UES. É só você mandar uma mensagem nesse número aqui, ó. Que eu mando o link para você tirar dúvida, as suas dúvidas finais para a prova da UES, e vou fazer toda a solução desse material. Então aqui a gente vai fazer o quê? Bem rapidez, nesses 20 minutos, dar algumas dicas. Primeira, antes que eu responda uma questão, o UES tem um histórico de questões assim, ó. Preste bem atenção. Você não sabe nem o que é função inversa. Não sabe. Mas se chegar na prova da UES amanhã e alguém disser assim, ó, f e f-1 são as funções f e f-1. Ou seja, função f, sua inversa. Só que a UES não gosta de chamar a inversa de f-1. Ela chama de qualquer outra coisa, a prova é dela. Ela pode fazer o que ela quiser. Então é normal ela chamar de G, de H, de qualquer coisa. Então amanhã tu fica ligado. Se ele disser assim, ó, F e G são funções inversas. Amigo, existe uma propriedade das funções inversas que é o seguinte, olha aqui, ó. Presta bem atenção para você não esquecer. Amanhã você vai lembrar dessa situação se cair, ó. F de G, composição, ó. F de G da minha mão. Sabe qual é a resposta? A minha mão. Toda vez que tu faz a função composta de uma com a sua inversa, a resposta é o que tiver aqui, ó. Não é para perder tempo. Se você sabe essa propriedade de funções inversas, você faz a questão na mesma hora. Então, exemplo, f de G de 1. Cuidado, ele tem que dizer que G é a inversa de f. Quanto é essa resposta? 1. Se ele diz f de menos 1 de 5, aqui ele nem precisa mais falar, você já sabe que f menos 1 é a função inversa. Mas se ele não chamar de f menos 1, ele vai chamar de quê? De G, de H, mas ele avisa que é função inversa. Meu medo é amanhã você chegar na prova e dizer que isso aqui dá 2. Você só pode dizer isso se ele garantir que G é a inversa de F. Diante disso, uma questão que você poderia ficar totalmente perdido amanhã na prova, você vai fazer na maior moleza agora comigo, ó. Só usando essa propriedade. Que questão é essa, Sâmio? A questão 3. Olha o que ela diz. Eu tenho f de G de 2x mais 1, somado com G de F de 2x mais 7. Isso é igual a quanto, Sâmio? A menos 4. Do jeito daqui eu não posso fazer nada. Aí quando eu leio a questão, ó, sabendo que f é a inversa da função g, acabou a questão. Ele disse que f é a inversa de g. Então g é a inversa de f. Ora, meu amigo, quanto é f de g de 2x mais 1? 2x mais 1. Quanto é o g de f de 2x mais 7? G é a inversa de f. Então, quanto é que é? 2x mais 7. Isso é igual a quanto, Sâmio? Menos 4. Sabendo essa propriedade de função inversa. 2x mais 2x, 4x. 1 mais 7, 8. Igual a menos 4. Moral da história. 4x igual a quanto, Sâmio? Menos 12. Valor do x, menos 3. E você já passa para outra questão. Mas essa questão só fica fácil se você conhecer essa propriedade. Caso não conheça essa propriedade, que não foi o Sâmio que inventou, ela é complicada a questão. Então, ok, Patrícia? Com os meninos? Sâmio, eu queria entender mais essa propriedade. Das 17h30 até as 19 horas, eu posso falar tudo o que você quiser. Aqui eu tenho que ser bem objetivo. Vou fazer, ó, essa questão 1, eu também elaborei para essa aula. Essa questão 1 tem uma propriedade, pessoal, que já caiu em vestibulares, que normalmente o aluno não vê em sala de aula, mas que a UES gosta. Que propriedade é essa?
A UES ama triângulo equilátero. Então, aqui é uma aula objetiva, então, cara crachá. Se eu falei hoje, amanhã você lembra. Então, não precisa eu te explicar tanto. Quer conhecer mais? A partir das 17h30. Se esse é um triângulo equilátero, olha o que eu vou dizer para ti. Eu botei um ponto dentro do triângulo. Vou chamar esse ponto de P. Aí eu pego e faço isso aqui, ó. Se eu traço uma perpendicular, quer dizer que é a distância do ponto ao lado. De novo, eu fiz uma outra perpendicular. Uma outra perpendicular. Eu vou chamar essa aqui de X, Y, Z. Olha o que eu vou falar agora para ti. Não importa se esse ponto P está bem aqui, lá em cima, no meio. Se você botar um ponto dentro do triângulo equilátero, a soma das distâncias desse ponto aos lados, ela é sempre a mesma resposta. Então, x mais y mais z é sempre igual à altura do triângulo equilátero. Se você não sabia dessa propriedade, meu amigo, você iria penar com certeza. Não esquece disso, só vale para triângulo equilátero. A soma dessas três distâncias é sempre igual, sempre, amanhã também, a altura do triângulo equilátero. E aí, Sam, como é que é mesmo a fórmula da altura de um triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Então, na hora que você falar da soma dessas três distâncias, você já sabe. É igual a H. Que H? A altura do triângulo equilátero. Qual é a fórmula dele? L raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou ler a questão, montada para você. Diz o seguinte, ó. Sabendo que P é um ponto interior de um triângulo equilátero e a soma das distâncias de P aos seus lados é raiz de 3. Então, a medida do lado do triângulo é... Ei, Sâmio. Então, o cara está dizendo que a soma dessas três distâncias é raiz de 3. Mas a soma dessas três distâncias é a altura. Então, esse raiz de 3 é a altura. E qual é a fórmula da altura? L raiz de 3 sobre 2. Ei, professor, eu posso cortar raiz de 3 com raiz de 3? Pode. O que é que está sobrando? 1 L sobre 2. Valor do L? 2. E pronto. Se você não sabe dessa propriedade de geometria plana que a UES gosta, você não anda na questão. Então, uma questão que poderia ser muito simples, na hora da prova pode se transformar numa coisa impossível. Não esquece, propriedade exclusiva do triângulo equilátero, que a UES gosta. A soma das distâncias, das três, né? Aos lados do triângulo equilátero é sempre igual à altura do triângulo equilátero. Mais uma opção, B de bola. Segunda questão feita. Sâmio, qual é a próxima que tu vai fazer, Sâmio? Patrícia, coloca para mim a questão 8, por favor. Questão 8, pessoal. A UES já fez assim, ó. A UES é repetitiva. Teve 2 vestibulares seguidos da UES que ela pedia quantidade de funções inversas. Desculpe. Quantidade de funções injetoras. Mas, Sâmio, eu não sei o que é uma função injetora. Então você não faz a questão. Você primeiro tem que saber o que é uma função injetora. Segunda parte, para calcular a quantidade de funções injetoras, você usa, sabe o quê? Princípio fundamental de contagem ou usa arranjo. A UES ama calcular a quantidade de funções injetoras. Só me explica bem rapidez o que é uma função injetora. Como é que o aluno reconhece? Olha para cá, ó. Eu estou falando especificamente o que é uma função injetora. Injetiva é a mesma coisa. Conjunto A, conjunto B. Imagine que eu tenho um conjunto A com 3 elementos. E um conjunto B com 4 elementos. Aí eu quero saber quantas funções injetivas eu posso fazer. Olha o tipo de função que eu estou pedindo. Quantas funções injetivas eu posso fazer de A para B? Mas eu não sei o que é isso, não. Se uma função for injetora, lembrando, cada elemento desse lado é x, do outro vai ser y. Se uma função é injetora, cada x só pode ter um y e cada y só pode ter um x. Lembre-se disso. Um x vai para um y e o y que ele foi, ele é único.
Vamos fazer o seguinte, é só pensar, não tem traição, fica mais fácil, né? É só você pensar, ó, mulheres, homens. Cada mulher só vai ter um homem, e cada homem que tem uma mulher, cada homem que... ficou chato a frase. Ficou chato. Então, ó, vamos botar assim. Função injetora, mulheres, homens. Se a mulher tem um homem, o homem também é só daquela mulher. E vice-versa. Não pode ter traição na função injetiva. Jamais. É o que acontece no mundo de hoje. Não tem traição. Toda função é injetiva. Todo mundo está concordando aí? Patrícia? Eu aposto que todo mundo concorda. Não tem traição. Ponto final. Função injetiva. Seu relacionamento é uma função injetiva a partir de hoje. Então, voltando aqui, ó. Aqui é um exemplo de uma função injetora. Cada x só tem um y e cada y só tem um x. Em outras palavras, x diferentes te leva a y diferentes. Ei, professor, pode sobrar elemento no segundo conjunto? Pode. Eu estou preocupado em fazer injetora. Na hora que eu faço isso daqui, ó, não é mais injetora. Por que não é injetora? Era como se tivesse duas mulheres com um homem só. Aí estava tendo traição. Então isso não era injetora. Ah, Sam, eu acho que eu entendi. Aí a perguntinha básica aqui, quando você sabe o que é isso, a perguntinha básica. Isso é uma função injetora. Se eu tirar essa flecha e botar para o 7, já é uma nova função injetora. Ah, professor, então eu posso usar análise combinatória para calcular a quantidade de funções injetoras? Pode. Cada traço é um elemento do primeiro conjunto. Ó. Mulheres, homens. Essa mulher tem quantas opções de escolhas? 4. A segunda mulher tem quantas opções de escolhas? 3. Por que 3, professor? Porque imagine que se a primeira escolheu o 4, ninguém mais pode escolher o 4, então só sobra 3 opções. Se a segunda escolher o 5, vai sobrar quantas opções? 2. De novo, quer saber o total de funções injetivas? Cada tracinho do princípio fundamental é um elemento do conjunto A. E quem eu boto aqui embaixo? As possibilidades, que são os elementos do conjunto B. Como esse modelo já está batido na UES, eu inventei um, de um local que a UES já copiou questões. Que local é esse? Profimate. Se eu tivesse tempo, eu falava que era isso. Mas desse local, a UES já copiou questão igualzinha. Aí a questão 8 do Sâmio diz o seguinte, ó. Dados os conjuntos A e B, o número de funções injetivas de A em B, em que o f de 1 é menos 1 e o f de 2 é 15, que pode ser construídas. Aí o cara, professor, eu entendi que ele quer a quantidade de funções injetoras. Então, peraí. O conjunto A, ele tem 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto B, ele tem menos 1, 2, 6, 9, 10, 11 e 15. Fica ligado no detalhe, pessoal. Se eu dissesse assim, ó, quantas funções injetivas eu posso fazer? Se a pergunta fosse só essa, de A para B, tu ia pensar, o A tem quantos elementos? 5. Aí tu ia botar 5 traços. Cuidado para não vacilar. Se eu pedisse o total de funções injetivas de A para B, ponto, só isso, você ia fazer assim, ó. Para o primeiro elemento, quantas opções? Espera aí, 2, 4, 6 e 1, 7. 7 possibilidades. Para o próximo, 6. Para o próximo, 5. E aí vai. Só que essa questão eu mudei. Olha o que foi que eu mudei. Eu pedi o total de funções injetivas, mas foi o que eu disse já. Olha o que foi que eu disse. Eu disse que o f de 1 era igual a menos 1. Sabe o que significa isso? Que o 1 já está ligado com menos 1. Não é você que vai escolher. A questão disso, ó, f de 1 é menos 1. E depois ela disse, ó, o f de 2 é igual a 15. Então, peraí. Eu quero fazer todas as funções injetivas, mas usando os elementos que faltam, porque esses daqui já estão escolhidos, ó. Ninguém mais pode ir para o menos 1,
Ninguém mais pode ir para o 15, já está escolhido. Então, Samuel, eu não vou botar 5 traços. Vai não. Você só vai botar 3. Por quê? Porque só falta escolher um valor para o 3, um valor para o 4 e um valor para o 5. De quantas maneiras eu posso escolher um valor para o 3, um para o 4 e um para o 5? Botei 3 traços. Para escolher um valor para o 3, quem está livre? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Vamos supor que eu usei o 2. O 2. Quem eu posso escolher para o 4? 1, 2, 3, 4 possibilidades. Vamos supor que eu usei o 10. Quem eu posso escolher para o 5, professor? Tem o 6, o 9 e o 11 livre. 3 possibilidades. Esse cálculo diz o total de funções injetoras que você poderia fazer, já pré-determinado, que o 1 está com menos 1 e que o 2 está com 15. Você multiplica isso na prova da UES, dá 60, e a opção dela é exatamente o quê? O item A. Beleza, Patrícia? O pessoal deu ok? Tem quantos minutos, Patrícia? Tem 5 minutos? Beleza, em 5 minutos o que o Samuel vai fazer? Em 5 minutos o Samuel vai fazer a questão 5. Questão 5. Questão 5. Deixa eu ver se seria melhor a questão 5 pelo tempo. Não, pelo tempo que eu tenho é melhor a questão 2. Ô, pessoal, vou ter que fazer a escolha. Aqui é igual remédio controlado. Hã? É, questão 2. Vamos fechar a nossa aula com a questão 2. Samuel West já fez isso? Já fez isso com geometria plana, já fez isso com geometria espacial. E quem sabe ela não faz amanhã novamente, já que ela é repetitiva. Amigo, essa questão 2, ela é engraçada o aluno fazendo essa questão 2. E esse modelo de questão 2 não serve só para o UES não, serve para Enem também, viu? Vou logo avisando. Então, tu percebe que as universidades, os institutos, tudo que elabora prova, gosta desse modelo de questão para a matemática. Aí o aluno vai calcular o que não precisa calcular. Se você observar, a questão está dizendo que as medidas, as dimensões do retângulo sofreram mudanças. E essas mudanças são em porcentagem. Ora, se eu tenho um retângulo, aí eu aumento a base dele, eu aumento a altura em porcentagem. É claro que esse retângulo ficou maior. É claro que a área do primeiro vai ser menor do que a área do segundo. Isso eu tenho certeza. Aí o aluno vai querer calcular a área pelo método convencional. Amigo, ele não está pedindo a área. Eu vou ler a questão para ti e presta atenção no que ele está pedindo. Senão tu vai perder tempo e tu não é calculadora. Observa que os números não são interessantes para você fazer cálculo. Olha agora, ó. Diz assim, ó, um retângulo de lados medindo 13,2 e 10,5 centímetros tem suas medidas lineares aumentadas em 10% e 30%. O cara, qual foi a ordem? Não importa, porque eu vou usar a multiplicação, como eu vou usar a multiplicação, tanto faz tu dizer que esse foi aumentado em 10%, como foi o outro. Não vai importar. Não é erro do Samuel, não. Eu fiz de forma proposital. Eu não botei a palavra respectivamente, porque a ordem não vai importar. Então, amigo, eu vou supor que esse daqui foi aumentado em 30%. E esse rapazinho aqui foi aumentado em 10%. Ora, se ele foi aumentado em 10%, é claro que esse valor vai ser maior do que 10,5%. Se foi aumentado em 30%, é claro que esse valor vai ser maior do que 13,2%. É claro que essa área vai ser maior do que essa. Aí o pedido da questão. Olha o pedido. É o que mais importa para mim. Ó. Com essas mudanças, a área do retângulo foi aumentada em... Cuidado, viu? Cuidado. Aumentado em... Ele está pedindo quantos por cento foi aumentado. Aumentado de... Ele está perguntando só quantos por cento foi aumentado. Se ele trocar essas duas palavras por para... muda totalmente a questão. Aumentado para, ele quer saber quanto ficou. Aumentado a é quanto ficou.
Cuidado, ó, aumentado em, aumentado de. Aumentado em, ele quer saber o quê? Quanto foi aumentado. Aumentado para, ele já quer saber a porcentagem final. Vê se você entende. Se foi aumentado 30%, o teu referencial é esse. Se foi aumentado 30%, esse novo lado é quantos por cento do antigo? 130%. Não usa, não faz cálculo, bota só a porcentagem. Se esse lado aqui foi aumentado 10%, quem é o novo lado em porcentagem? 110. Você não entendi, não. Isso é 100%. Aumenta 10%, fica quanto? 110. Isso é o que tu tinha, 100%. Aumenta 30%, 130. Como é o processo para calcular a área de retângulo, né? Base vezes altura? Mas aí tu não botou os valores. Tu quer a resposta em porcentagem, então multiplica as porcentagens. Tu vai pegar 1,3 e multiplicar por 1,1. Tu está multiplicando as porcentagens. É claro que a resposta vai ser uma porcentagem. Multiplicando 1,43. Sabe o que é esse cálculo? Esse cálculo diz o quê? A nova área é 143% da antiga. Então, se a nova área é 143% da antiga, ela aumentou quanto? Passou quanto de 100%? Passou 43%. Como o pedido dele foi, a área aumentou em quanto? É o que passar de 100%. Então, a resposta, 43%. Se ele pedisse, a área aumentou de quanto? Resposta, 43%. Agora, se ele disser assim, a área aumentou para. Quando ele diz, a área aumentou para, ele quer saber a área que ficou. A nova área é 143% da antiga. Se tivesse um para, a resposta era 143%. Mas ele perguntou quanto aumentou da área. Então, a resposta, ó, 143 menos 100%, ou seja, 43%. Valeu, pessoal. A gente continua, ó, detalhando, aí você pode perguntar tudo o que você quiser. Essa transmissão vai ser feita pelo Zoom, a gente pode interagir bastante e tirar suas dúvidas para você fazer a prova. Boa prova para todos. Quem quiser tirar alguma dúvida, direto, mandando mensagem que eu te mando o link. Valeu! GG, é contigo agora.